Nestes tempos de aceleração do processo de destruição da biodiversidade e da recusa na abolição do uso de combustíveis fósseis, tem havido um simultâneo crescimento da extrema-direita no cenário mundial. Não é de se estranhar, por isso, que todo tema que possa significar um avanço, ainda que mínimo, no fortalecimento da cidadania, da democracia, venha a ser atacado. É nesse contexto que surgem projetos de lei e de emenda constitucional destinados invariavelmente a aumentar a vulnerabilidade dos mais frágeis, privatizar praias em benefício do capital, reduzir garantias penais, criminalizar o pequeno usuário de maconha e a menina que engravida em razão da violência sexual, afrouxar a fiscalização das abordagens policiais. É a extrema-direita ditando a pauta que a imprensa eufemisticamente chama de conservadora, mas que na prática nada mais é do que massacre da população mais pobre, genocídio, fundamentalismo. As narrativas do antropoceno não se limitam ao aquecimento global e à extinção das espécies. Elas estão presentes nas declarações sarcásticas dos responsáveis por desastres como os do Rio Grande do Sul, de Mariana e Brumadinho, de Maceió, de Manaus, na criminalização do aborto da vítima de estupro, na impunidade daqueles que ostensivamente ridicularizam o poder judiciário, mas também na jurisprudência que oferece alicerces para o prosseguimento dos retrocessos socioambientais. São narrativas que nos atordoam, algumas escandalosamente ruidosas, outras insidiosamente silenciosas. Como na canção do Gil e do Chico, atordoados permanecemos atentos na arquibancada para a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Este é o podcast Narrativas do Antropoceno, da revista PUB Diálogos Interdisciplinares, e eu sou Guilherme Purvim. Sejam bem-vindos, as amigas, os amigos, aqui para a gravação do Narrativas do Antropoceno, em que a gente vai debater a PEC das drogas, que está causando tanta polêmica, né? E para esse bate-papo, eu convidei a professora Elizabeth Jacques de Lataille, que vai repartir comigo a condução dos trabalhos e levantar questões, né, que surgirem no decorrer das conversas, e os expositores, todos da área jurídica, né, Luciana Bauer, a Sandra Quirot, Ricardo Camargo, Rogério Rocco e Rui Viana. Com exceção do Rogério, todos já participaram de pelo menos um ou dois episódios de Narrativas do Antropoceno. Então, hoje aqui é a estreia do Rogério. Então, eu vou propor que a gente comece com a exposição do Rogério para falar aí o que existe em tramitação no Congresso Nacional, o que é que está pegando, por que está essa situação aqui no Brasil sobre o uso da cannabis até para fins medicinais, e em seguida a gente prossegue aqui com os demais colegas. Tá? Professora Beth. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Guilherme. Eu estou ansiosa por ouvir os colegas, essa PEC tão difícil de ser, não digo nem aceita, mas de se crer que nessa época do ano, do segundo milênio, a gente, ou terceiro já, né? A gente vai discutir se usar cannabis medicinalmente é motivo para ser preso ou não, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Então vamos passar primeiro para o Rogério Rocco, que é professor de Direito Ambiental, trabalha no ICMBio, não é, Rogério? E é uma das pessoas, um dos juristas com maior expertise, né, no debate sobre o tema. Então, dá com a palavra, Rogério, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu olho para essa PEC, de fato, como um retrocesso de cerca de 60 anos, né, no que a gente tem de política de drogas, porque no Brasil a gente tinha o tratamento que era dado pelo Código Penal brasileiro e que, durante muito tempo, tratava apenas da punição do tráfico de drogas, e que em 1968, não por acaso, né, exatos 13 dias depois da edição do AI-5, que se configura como o ato de maior investimento na repressão, na democracia, as liberdades individuais,
a juventude de uma forma geral, ele, de fato, desencadeia o período mais nefasto da ditadura, e é exatamente 13 dias, né, que esse ato é editado em 13 de, o AI-5, né, em 13 de dezembro de 1968, e em 26 de dezembro desse mesmo ano, o usuário passa a ser também tratado no Código Penal como criminoso. Então é evidente que ali a gente tinha movimentos de contracultura em todo o mundo, né, os movimentos estudantis na França, o movimento hippie nos Estados Unidos, de alguma forma as resistências às ditaduras expressadas pelo contato e pela proliferação de consumo de algumas drogas, de algumas substâncias psicotrópicas, né, que acabam motivando grandes parcelas da juventude em contestar aquele estado de coisas. E no Brasil, então, a ditadura aumentando, né, sua repressão a todo tipo de movimento civil, ela, de um lado, né, baixa o AI-5 e logo depois, na sequência, passa a punir também os usuários de drogas. A gente tem, na sequência, depois, duas leis que vão, de alguma forma, tratar dessa matéria, sendo que a que durou mais tempo, a Lei 6368, de 1976, ela ficou bastante famosa por dividir o tratamento em dois artigos distintos, né, o artigo 12, que configurava o tráfico, e o artigo 16, que configurava a posse de drogas para consumo pessoal. Mas, apesar dela apresentar essa diferenciação com a falsa argumentação de que diferenciaria o usuário de criminoso, deixava a critério do policial, tanto na abordagem, o policial militar, quanto o delegado na hora do registro do flagrante, de acordo com as circunstâncias da prisão, afirmar se um sujeito era usuário ou traficante, né? Já que os artigos não dispunham, como continuam não dispondo, de quais substâncias que eram configuradas como ilícitas, muito menos poderiam configurar as quantidades, né, das drogas para fazer essa diferenciação. Então, as circunstâncias do crime, do flagrante, é que permitiam essa configuração. E, a partir disso, por mais que a gente tenha avançado, e de fato avançamos bastante na legislação, né? Eu digo bastante porque hoje o que nós temos, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito para o porte de drogas para uso pessoal, é de fato alguma evolução, né? Se considerar a hipótese anterior que aplicava a privação de liberdade para qualquer tipo de usuário de drogas, apesar de não ser um grande avanço, mas essa liberdade de configuração do tipo penal a partir das circunstâncias do crime, de fato, levou a uma liberdade absoluta que configurou uma postura muito forte do racismo estrutural e da punição do preto, do pobre, porque quaisquer que sejam as quantidades encontradas com esse grupo de pessoas, geralmente a configuração é de tráfico, né? Então, o preto pobre que é detido em algum local com uma trouxinha de maconha, um papelote de cocaína, ele vai ser configurado como traficante, enquanto que muitos usuários, classe média alta, com grandes quantidades, são configurados como usuários, porque quem bebe álcool vai no supermercado, quem bebe álcool com frequência, não vai no supermercado comprar uma garrafa de cerveja, de repente vai lá, compra uma, duas, três caixas de latinha de cerveja, leva para casa e guarda, exatamente para não ter que sair para comprar uma cerveja a cada momento que ele quer tomar uma cerveja. E da mesma forma, alguém que quer fumar um baseado pode comprar aí 100 gramas e guardar em casa, porque quando ele quiser fumar um baseado, ele não precisa sair para comprar um. Então, na relação de consumo, a similaridade com qualquer outro tipo de consumo era muito factível. Mas, então, não vejo como crítico o fato de que alguém seja pego com uma quantidade como 100 gramas de maconha e não seja tratado como traficante, porque o tráfico é uma atividade que é estabelecida, é desenvolvida com determinadas características, e se a pessoa, de fato, comprou 100 gramas para consumir, justifica isso, é plausível que ela seja considerada como usuária e não como traficante. Mas o fato é que os presídios estão lotados de pretos e pobres que foram presos com mínimas quantidades de substâncias ilícitas e que foram tratados como traficantes.
a evolução da legislação ela não permitiu que essas injustiças fossem superadas. O fato de passar a considerar o, o porte de drogas para uso pessoal como um crime que é tratado com sanções civis ou com transações penais, né, com a exclusão da pena privativa de liberdade, de fato não mudou nada nesse aspecto. Mas quando o Supremo Tribunal Federal começa a abordar essa matéria, como exclusividade no tratamento da maconha, ele passa a desenvolver essa discussão e, de fato, tentando definir quantitativos com base em legislações e jurisprudências já construídas em outras nações, para poder estabelecer, de fato, um diferencial e caminhar no sentido do que o legislador timidamente caminhou com a lei atual. Então, essa discussão já acontece há alguns anos, mas nos meios jurídicos e sociais que tratam da matéria, via-se com bastante expectativa a decisão final do Supremo no sentido de configurar, de fato, uma descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, centrado num primeiro momento na maconha, como um primeiro passo para evoluções na política brasileira. E, lamentavelmente, o que a gente vê é que com o crescimento da extrema-direita no Brasil, e com uma resposta muito forte que setores da sociedade deram de apoio a essas condutas, a um falso moralismo, a um discurso um discurso punitivista, né, que retoma bases punitivistas, como se sustentou durante muito tempo no período da ditadura, encontrou amparo para fazer não o debate saudável, não o enfrentamento a partir das ideias, mas sim uma revanche da evolução que o Supremo teve com essa discussão, articulando e aproveitando a formação extremamente conservadora e falso-moralista do Congresso Nacional para apresentar essa PEC, retornando exatamente ao modelo que se estabeleceu no dia 26 de dezembro de 1968. Então, eu vejo como um grave retrocesso, como um movimento muito perigoso e pernicioso, que mostra de forma escancarada o que é o Congresso Nacional Brasileiro e quais as pautas que lhe movem. E agora a gente fica nessa expectativa, né, porque o Supremo, de alguma forma, tira a discussão de pauta, meio que tentando ver como conduzir essa questão, e eu acredito que hoje a gente consiga debater um pouco e avaliar esses movimentos, né, esse reacionarismo que o Congresso Nacional, através do seu presidente, materializou com a apresentação da PEC que está em discussão. Obrigado, Rogério. Beth, você tem alguma questão para levantar? Eu gostaria só, como leiga, né, então, sem acompanhar essas questões jurídicas, a não ser como alguém interessada, né, mas não dentro dos detalhes, se gostaria de ouvir se o Rogério poderia, dentro dessa linha colocada por ele, do retrocesso, né, até a 1968, imagina, já está, daqui a pouco, 60 anos mesmo, né? Se há alguma justificativa que não seja de cunho exclusivamente moralista e punitivista para defesa dessa PEC. Porque o que a gente vê é uma tendência em outros lugares, e pego Portugal como exemplo, uma tendência a olhar a questão das drogas muito mais do ponto de vista da saúde do que da polícia, né? E tentar trabalhar socialmente numa linha de redução de danos. Eu não consigo enxergar nada além de punitivismo e conservadorismo numa proposta como foi aprovada. Pode ser falta de visão minha. Queria saber de você, Rogério. Beth, você está correta. Não tem nada além de punitivismo e de um falso moralismo. Porque no campo da preocupação da saúde, e a saúde tem que ser, de fato, um elemento presente nessa discussão, qualquer visão
de redução de danos, ela tem que valorizar os grupos sociais que se relacionam com aquele usuário de drogas que eventualmente tenha, né? Eu estou falando aqui mais até do uso, do chamado uso social, né? E não do uso medicinal. Estou falando da cannabis medicinal, que aí é uma outra discussão que tem uma outra vertente muito mais justificável até do ponto de vista social, porque tem aplicação, a medicina é uma aplicação que substitui uma série de medicamentos que têm contraindicações fortíssimas. Eu digo mesmo na questão do uso social. O uso social envolve também o abuso, mas isso não é uma característica das drogas ilícitas, isso é uma característica de qualquer substância que altere a compreensão, né, que altere a visão da pessoa. Então, o álcool, ele é uma substância, né, chama de droga também, que é extremamente aceitável socialmente, mas que, por outro lado, tem os casos de abuso de álcool. E ele só se torna caso de polícia caso o abuso de álcool, ou mesmo até o uso social do álcool, envolva outras atividades, como dirigir sob efeito de álcool, trabalhar sob efeito de álcool. Essas atividades sob efeito de álcool produzem riscos e, portanto, têm um tratamento próprio e que não é um tratamento necessariamente criminal. As pessoas, de fato, tentam lidar muitas vezes com a questão dentro dos grupos, da família, do trabalho, das amizades, da escola, da universidade. Então, qualquer política de redução de danos, ela deve fortalecer esses grupos sociais, porque o tratamento policial afasta a pessoa que eventualmente tem um problema com o consumo de drogas desses grupos. Elas acabam se marginalizando como uma alternativa para exercer uma atividade que é tratada como criminosa. Então, ela vai se inserir em grupos sociais que estão marginalizados e essa inserção nesses grupos marginalizados, é evidente que as aproxima de outras atividades marginais. Então, se ela tem que comprar a maconha com um traficante da favela, ela vai se relacionar com o tráfico na favela. E isso pode levá-la a outras consequências que sejam prejudiciais a ela, como eventualmente ser vítima da violência do traficante, ou mesmo da violência policial, ou estar no meio de um tiroteio. A pessoa que eventualmente cria uma dependência psíquica ou física de alguma dessas substâncias, ela acaba temendo a procura de grupos regulares, porque ela sabe que está desenvolvendo uma atividade que é tratada como crime, e ela receia de revelar essa situação para grupos sociais, com medo de que essa sua revelação lhe leve a sofrer sanções penais. Até mesmo os grupos de autoajuda ficam vulneráveis à ação policial, porque se eles tratam exatamente com a perspectiva de que o dependente químico ele tem que reconhecer a dependência como uma condição para que ele se recupere e se livre dela. Então, se esses grupos trabalham com dependentes, com usuários, a recaída é parte do tratamento. Então, se tem lá um grupo de usuários de crack, de cocaína, de maconha, o que quer que seja, dentro de um processo desse de autotratamento, a polícia pode muito bem tratar aquele grupo como um grupo criminoso, porque eles estão reunidos ali em torno de uma situação que envolve o consumo de uma substância ilícita. Portanto, não tem como compatibilizar a redução de danos com o tratamento penal na matéria. Portanto, a sua pergunta, que já vem com uma reflexão, né, a reflexão, a meu ver, é super correta, porque não tem como alinhar uma coisa com a outra. Rogério, você fez uma vinculação dessa questão, né, da repressão ao usuário de drogas à extrema-direita, tanto no auge da ditadura, né, no momento do AI-5, né, da edição do AI-5, 13 de dezembro de 68, né, como na atualidade. E eu gostaria que você falasse mais um pouquinho disso daqui, porque a lembrança que eu tenho do período, né, do que a gente ouvia falar, eu era criança, é de que havia um preconceito por parte dos grupos de esquerda aos usuários de droga. Em 68, então a gente tinha um grupo lá na MPB, por exemplo, os Mutantes, Jorge Ben, Tim Maia, de um lado, e aquela esquerda tradicional de Edu Lobo, o Geraldo Vandré, né, com aquela visão mais conservadora, né, de que não se deve alienar, que a droga aliena as pessoas, né, a droga e a religião, né. E depois,
anos mais tarde, na época da democracia, o que eu me recordo, não sei, posso estar enganado, pode ter sido o meu meio, era de que os usuários de cocaína eram basicamente aqueles yuppies, os típicos advogados de empresa que iam lá cheirar a sua carreirinha lá no banheiro antes de fazer sustentação oral nos tribunais. Então, você vê alguma vinculação entre ideologia, esquerda, direita, com esse momento, esse debate sobre drogas? Olha, Guilherme, eu penso que a visão do punitivismo, ela não é uma exclusividade da direita. Né? Muita gente na esquerda que tem um certo discurso moralista e punitivista, que, portanto, em alguns casos nessa discussão se alinha com as visões mais conservadoras. Mas, no caso da ditadura, eu vejo que a inclusão do usuário de drogas no rol de perseguidos pela lei penal, foi de fato a busca de mais fundamentos para o aumento da repressão, da perseguição, da contracultura, do questionamento. A gente viu o governo passado como eles odeiam a cultura, como eles odeiam a música, como eles odeiam as artes. E é inegável que muitos dos meios culturais têm vinculações com drogas, com substâncias psicotrópicas, porque elas são aliadas a processos de expansão da mente e a criação, muitas vezes, está associada a alguns desses processos. Mas você tem razão também quando você chama a atenção de que setores da esquerda veem com uma visão também muito conservadora a questão do uso da droga, mas por uma outra perspectiva, entendendo que o consumo de drogas, ele leva a pessoa a uma passividade diante do estado das coisas, que seria uma espécie de fuga da realidade, ao invés da pessoa se rebelar e reagir, enfrentar, ela escolheria uma fuga através dos efeitos das drogas, e eu vi isso muito no movimento estudantil secundarista, quando eu fiz nos anos 80, de tendências políticas partidárias que reprimiam como uma questão ideológica. Eu me lembro do pessoal da Convergência Socialista, que depois se transformou no PSTU, e que vários deles consumiam maconha, mas eles tinham que fazer isso escondido dentro do seu próprio grupo político, porque a orientação do grupo era repressiva com relação ao consumo de drogas. Então, quando eu faço a menção à extrema-direita como uma opção, por uma escolha, por uma normatização que lhe permita ampliar os meios de repressão, não excluo, por outro lado, as tendências políticas mais à esquerda, que também tem uma visão moralista de muitas coisas e entende a droga como uma substância que conduz a uma alienação e que, portanto, seria um instrumento de dominação, né, que aquelas pessoas que se submetem ao consumo de drogas estariam, portanto, sujeitas a uma dominação como uma estratégia de neutralização da sociedade diante do estado de coisas que se apresente. Então, acho que a gente encontra essas visões conservadoras nesse aspecto, tanto na direita quanto na esquerda. Mas aqueles que trabalham a reforma das normas, sem dúvida alguma, são pessoas que se assumem com uma visão progressista diante de uma série de questões. A gente tem sujeitos alinhados com o liberalismo, ele defende a legalização a partir da vertente econômica. E quando a gente fala da maconha, ela tem muitos vieses econômicos, né? A planta, a cannabis. Milton Friedman, exatamente. Obrigado, Ricardo. Milton Friedman, ele defende a legalização dentro de uma perspectiva de um liberalismo econômico. E se a gente olha hoje a própria cannabis medicinal, a opção brasileira ela é muito atrasada, né? Porque a Anvisa ela autoriza hoje e emite autorizações para as pessoas usarem, mas ela não permite a produção. Então, a gente está alimentando uma economia estrangeira, ao passo que o Brasil tem condições ambientais, né, o solo fértil, o clima temperado e a água em abundância que nos permitem ser grandes produtores de cannabis para fornecer para o mundo inteiro, não só a cannabis para o uso social, como para o uso medicinal, mas também para trabalhar a fibra, que produz tecidos de excelente qualidade, para produzir óleos comestíveis, cosméticos. Ela tem uma infinidade, ela é uma planta que tem uma capacidade muito grande de regeneração do solo, ela tem um crescimento muito
fácil, então ela pode ter um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas. Então, a gente poderia casar a produção da cannabis no Brasil com um grande elemento econômico, que certamente produziria recursos e geraria emprego e renda em alta escala, se não fosse o conservadorismo, se não fosse esse falso moralismo que associa a maconha é o primeiro degrau das drogas, nesses discursos que a gente ouve já há décadas e que não fazem nenhum sentido. Luciana, por favor, está com a palavra. Tudo bem. Eu queria ponderar uma coisa que eu discordo bastante do Rogério, que fez uma análise bem interessante, que é que essa emenda constitucional vai ser muito terrível e ela vai mudar e ela vai ser muito mais gravosa. Porque eu acho, e vários outros juízes criminais, que a gente tem um grupo ainda de juízes federais criminais, que ela é só mais do mesmo, porque vendo a redação dela, que foi inserida no artigo 5º, né, ela continua um tipo penal aberto, porque ela deixa ainda que o entorpecente vai ser autorizado ou não de acordo com o regulamento. Então, o que que nós achamos de toda essa legislação? Que a última palavra ainda vai ser do Supremo, a ação que está lá não caiu. Quando teve o uso da maconha para uso medicinal, o case foi usado e, pelo Supremo, foi usado muito o conceito de dignidade humana, e toda essa jurisprudência, esses cases vão ainda afetar muito toda a discussão posterior, isso tudo não vai estar no lixo. Então, o que que nós chegamos à conclusão? Vai ficar tudo na mesma. Foi feita uma mise-en-scène do Congresso para parecer que está retirando direitos das pessoas pelo porte, etc., quando na verdade ficou totalmente inócuo. Do ponto de vista da aplicação da lei penal, ainda vai ser o Supremo que vai dar essa última palavra, e ainda nós acreditamos que pela legislação antiga, pelas análises dos votos e essa análise desse tipo precedente da dignidade da pessoa humana que tem no, 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 na, na maconha medicinal, eles vão deixar ainda uma quantidade mínima, né? Eles vão ir até o fim com isso. Então, o que que resta dessa mise-en-scène é o hiperencarceramento e a vontade de dizer para a população negra e pobre que ela vai continuar encarcerada, que ela vai continuar estigmatizada. Então, isso que eu queria que você falasse mais, Rogério. Eu acabei até para esse debate nosso revendo um documentário muito antigo que tem na TV suíça sobre o encarceramento das pessoas e como afetam os filhos, e a Suíça estava até pensando em retirar várias formas de encarceramento prisional para deixar em casa, porque eles viam que as crianças não tinham o mesmo desempenho escolar, então aquela pena acaba passando da, da pessoa do réu. Então eu queria que você falasse esses 4 pontos que têm a ver com essa mise-en-scène, que a gente acha, né, nós, eu como ex-juíza federal e os meus colegas, que vai continuar tudo mesmo, mas fizeram uma mise-en-scène para reforçar o hiperencarceramento. Essa política ainda continua fortalecendo organizações criminosas, estigmatiza o réu e é uma desproporcionalidade com grupos vulneráveis. Eu queria que você abordasse esses 4 aspectos. Só mais uma coisinha que eu esqueci de dizer. A gente acha também que por estar inserido no artigo 5º, que é tudo cláusula pétrea, vai ser declarada a inconstitucionalidade de uma forma bem inédita pelo lugar que está, porque em tese não poderia ter nenhuma emenda constitucional no artigo 5º. Então, no caso do texto, Luciana, acho que você faz ponderações muito
coerentes e muito importantes. Então, o texto, ele de fato, ele é generalista, ele não traz alterações concretas à lei. Eu acho que a lei em vigor, ela não é um grande avanço, mas ela é uma evolução do que era anteriormente, que eu acho que avanço mesmo é o que o Uruguai fez, né, de promover a legalização, a regulamentação absoluta da produção, do comércio, né, de todo esse processo, porque o que a lei trata hoje, da forma como ela trata, dessa perspectiva da descriminalização do porte pessoal do porte para consumo pessoal, ela não mexe em nada na estrutura criminosa que envolve o tráfico. E que, a meu ver, afeta mais do que qualquer outro efeito sobre as pessoas, porque o tráfico ele afeta as pessoas que não optaram por fazer uso de drogas, enquanto que o uso de drogas afeta quase que exclusivamente as pessoas que optaram. Então, nesse ponto que eu acho que, apesar de se considerar um avanço, mas não acho que é um avanço que traga grandes mudanças, acho que não altera essa questão do tratamento que vai se dar para o preto e o pobre, essa estigmatização do preto e do pobre como os grandes inimigos da sociedade, né? Anos atrás eu li um livro que conta um pouco a história da formação da Falange Vermelha, né? Na época não era nem o Comando Vermelho, e é muito interessante que o livro chamado 400 contra 1, escrito por William da Silva Lima, que é um dos que se apresentam como fundador da Falange Vermelha, e que ele conta que a Falange Vermelha surge como uma organização interna do sistema prisional para reagir à existência da Falange Jacaré, que era a falange dos guardas penitenciários, que oprimiam os presos, que estabeleciam formas de comércio interno, que eles acabavam controlando todo o funcionamento da prisão, e que, a partir da inclusão de presos políticos nos presídios, eles começaram a ter um mínimo de consciência de classe, né, de consciência de grupo social, e passaram a se organizar, não para promover o tráfico de drogas, mas para poder se defender da violência da Falange Jacaré. E que, nesse sentido, eles acabam promovendo uma grande chacina no presídio da Ilha Grande, eliminando as lideranças da Falange Jacaré, e que Falange é o nome que se dá aos grupos internos dos presídios, né? E que, quando aquilo é noticiado, é a própria polícia, a própria estrutura prisional que anuncia o surgimento da Falange Vermelha, chamando de Falange porque eram os grupos organizados dos presídios, chamando de Vermelha porque associava essa reação deles à aproximação com os presos políticos. Então, ele aponta que não tinha nada de uma organização deles, mas a própria estrutura prisional e a própria polícia passa a tratar aquela reação como o surgimento da Falange Vermelha. E que eles se organizam, então, combinam de se organizar, aqueles que conseguissem fugir dos presídios para que trabalhassem fora para libertar os que estavam presos, usando os assaltos de banco para conseguir adquirir estruturas de embarcações para ir buscar os presos na Ilha Grande, e que aí passam, então, a associar os assaltos a bancos dos grupos, os grupos armados de reação à ditadura, de combate à ditadura, com os grupos armados que estavam formando esse agrupamento para soltar outros presos. E que aí passa, então, a ser conveniente, pela visibilidade que a Falange Vermelha ganhou, passava a ser conveniente ser preso ligado à Falange, porque com isso entrava no presídio já com alguma moral, algum respeito, mas também para as polícias importava associar qualquer prisão a um grupo da Falange, porque isso repercutia positivamente para as estatísticas policiais. Então, passou a se tornar um jogo de conveniências para quem era preso ser identificado como Falange Vermelha, e para aquele que prendia também identificar o preso como Falange Vermelha. E hoje, a parte desses grupos, né, interessa a polícia sempre mostrar que ela está combatendo os maiores inimigos da sociedade, que estão organizados hoje nessas, de fato, que se organizaram como grandes corporações criminosas, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando da Capital, o PCC. Então, é conveniente para a polícia manter o tráfico de drogas como um crime, e a liberdade de definir aquilo que é crime, aquilo que é tráfico ou aquilo que é consumo, porque com isso ela tem liberdade de produzir fortes estatísticas
e associar a sua ação a um tipo de efetividade, eficácia. Mas com isso nós temos aí perto de metade dos presos associados a tráfico de drogas. E acaba que, quando esses jovens são levados para os grandes presídios, é conveniente que eles cheguem lá se identificando com grandes corporações para sua autoproteção. Então, chegar lá vai ter que se identificar com algum grupo criminoso como uma estratégia de sobrevivência. E aí isso vai afetar não só a sua vida, sua nova realidade como um prisioneiro, como de sua família, e a repercussão que isso tem, alcançando, né, a pena, ultrapassando o apenado, como a Luciana apontou. Eu vejo duas representações, né, nessa PEC. Uma é, de fato, o Congresso Nacional, é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, demonstrando para o Supremo que o Congresso não aceita determinadas decisões, reforçando esse movimento antidemocrático, esse movimento fascista de derrubada do Poder Judiciário brasileiro, né, focando no Supremo Tribunal Federal e mostrando que o Supremo tem que se colocar no seu lugar em determinadas questões, porque o Congresso pode reagir e reverter suas decisões. Então, tem um simbolismo, né, um elemento simbólico forte, a meu ver, que reforça todo o movimento antidemocrata, todo o movimento fascista que a gente assistiu nos últimos anos no país. E isso eu vejo como um elemento de muito perigo, que é a manutenção desse processo dentro do Congresso Nacional, com um grande apoio e aparato dos parlamentares, não só do Senado, como também da Câmara dos Deputados. Mas o outro elemento é que esse texto ele entra na questão do apontamento da quantidade, que ele vai dizer a lei considerará crime a posse e o porte independentemente da quantidade, que é exatamente no foco daquilo que o Supremo está discutindo, que é a definição de quantidades para a diferenciação do que é tráfico, do que é o porte para o uso pessoal. Então, evidente, eu posso estar enganado na minha perspectiva, mas eu entendo que é esse elemento que o Congresso Nacional está usando para já previamente derrubar a decisão do Supremo, que vem trabalhando a especificação de quantidades que possam diferenciar o usuário do traficante. Eu não sei, Luciano, se eu respondi corretamente as questões que você apontou, porque eu fui escutando, mas eu não anotei aqui. Se faltou alguma coisa, eu peço por gentileza que você me indique. A Luciana também perguntou sobre o artigo 5º, né? Se tratar de cláusula pétrea. Então, nesse aspecto, eu falei para ela, sob esse ponto de vista, eu nunca tinha, de fato, pensado. Então, eu considero, para mim, é um elemento que ela traz que me abre uma outra perspectiva de concordar com ela, porque eu não tinha pensado nessa questão, né, de uma PEC alterando, né, mesmo que através da inclusão, uma cláusula pétrea. Nunca tinha pensado sobre essa ótica. Obrigado, Rogério. Eu passo agora para a Sandra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Sim, a todos que estão participando desse bate-papo e a todos que estão, de alguma maneira, ouvindo, enfim, e trazendo os seus pronunciamentos. Eu penso exatamente, e eu vou começar dando a minha opinião, Rogério, naquele sentido de que essa PEC que surge exatamente quando a votação do Supremo Tribunal Federal está com maioria pela descriminalização, né, do uso da maconha, do uso próprio da maconha, né, da aquisição para uso próprio, e inclusive na última votação, que foi no dia 6 de março, o ministro Alexandre de Moraes estava fixando até o quantitativo de plantas e o peso, né, de 60 gramas, como critério de distinção entre consumo, né, de usuário pessoal ou tráfico. Em primeiro lugar, me chama a atenção o Congresso, através do Senado Federal inicialmente, estar aproveitando essa votação do Supremo para, mais uma vez, medir forças com o Supremo, quer dizer, mais uma vez, confrontar-se com o Supremo. E a gente já viu isso, talvez vocês lembrem, quando o Supremo entendeu que a vaquejada constituía crueldade contra animais e proibiu a vaquejada. E, no dia seguinte, iniciou-se uma votação que inseriu na Constituição Federal a vaquejada como patrimônio cultural brasileiro.
Então, eles estão fazendo exatamente o mesmo jogo dessa vez. Infelizmente, com um grande prejuízo para o usuário, porque o usuário é uma pessoa que necessita de tratamento. A questão do usuário é uma questão de saúde, e ele não pode ser confundido com o traficante, cuja questão é de lucro, é de mercancia, né? E nesse caso, evidentemente, é um péssimo momento para o Congresso Nacional medir forças do Supremo, porque, na verdade, quem vai sair perdendo é o país. Eles, muito mais tarde, eles vão descobrir isso, obviamente. Quem vai sair perdendo são as pessoas que precisam ser tratadas e não ser consideradas criminosas. Outro problema, esse que a Luciana colocou, eu cheguei a estudar, que é justamente, na verdade, o que o Congresso está botando é um mandado de criminalização de posse e porte de entorpecentes e drogas afim, considerando no mesmo saco toda e qualquer quantidade, e considerando, portanto, o usuário ou traficante no mesmo patamar. Mandado de criminalização é uma imposição, uma ordem que a Constituição dá para o legislador ordinário, né? E o artigo 5º tem vários mandados de como relativamente a racismo, tortura, enfim, grupos armados, terrorismo, mas esse seria o primeiro mandado de criminalização adicionado na Constituição, no artigo 5º, pelo poder constituinte derivado. E esse é um detalhe que, certamente, se isso for à frente, vai gerar muito problema junto ao Supremo Tribunal Federal, não é? Porque a aprovação dessa PEC não vai tornar uma cláusula pétrea, não pode tornar, porque as cláusulas pétreas dizem respeito aos direitos e garantias individuais, e aí é o contrário, está se retirando direitos e garantias, né? Então não será uma cláusula pétrea, porque não dá para dizer que a tipificação de um crime seja um direito individual, é impossível isso, não é? E, e o Constituinte, e só de mais a mais, o Constituinte originário, só ele pode instituir cláusulas pétreas. Então, mais uma razão para que isso não possa constar no artigo 5º, né? E você tem vários doutrinadores nesse sentido. Então, quer dizer, está no lugar errado, não trata de um tema que poderia estar no artigo 5º, não pode ser uma cláusula pétrea, é um mandado de criminalização que não pode ser inserido onde o Congresso pretende inserir. E outra coisa também que me chama a atenção é que a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela distinguiu o usuário do traficante. Para o usuário, no artigo 28, as penas que ela previu foi programas, né, de educatismo, medidas educativas, da frequência a programas educativos, cursos educativos, advertência, prestação de serviços à comunidade. A lei de drogas não previu a penalização através de reclusão ou qualquer tipo de pena privativa de liberdade para o usuário, só para o traficante. O usuário não tinha na lei de drogas essa previsão. E eles agora querem colocar, ou seja, eles estão pretendendo piorar a situação. Não havia essa previsão, não é? E, na verdade, o que o Supremo está julgando é descriminalizar, portanto, não ser. Crime é isso que eu queria chamar a atenção, que porte de maconha era crime também. Aliás, era em termos, porque a lei de drogas não discriminou quais eram as substâncias entorpecentes e afins e psicotrópicas. Nem podia, né? Porque todo dia estava surgindo uma nova, e ela atribuiu isso, então, a um outro instrumento normativo, que no momento é uma portaria da Anvisa, né? No momento é uma portaria da Anvisa. Então, ela é uma lei penal em branco. Quer dizer, não há em nenhum lugar, a não ser na portaria da Anvisa, diz que a maconha é uma substância entorpecente. Agora o Supremo está, então, dizendo que a maconha, para uso próprio, né, ela não será mais considerada crime, na mesma linha da Alemanha, na mesma linha de vários estados dos Estados Unidos, na mesma linha de Portugal, enfim, de muitos outros países. E vem o Congresso Nacional na contramão, não é? Buscando, então, bater de frente com o Supremo com uma PEC colocada no lugar errado, no artigo errado, enfim, é uma PEC que vai gerar uma quantidade imensa de ações, enfim, não é? Porque, evidentemente, ela não está garantindo nenhum direito individual, ela não está protegendo nenhum direito individual,
para, mais uma vez, bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. E, para mim, esse é o cerne dessa PEC. Independentemente, nós temos um Congresso hoje de extrema-direita, um Congresso fascistoide, mas realmente, mais que isso, eles estão batendo novamente de frente com o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou te fazer nenhuma pergunta, porque, na verdade, eu só quis dizer como é que eu penso isso, e não sei se você concorda comigo, mas é a maneira como eu vejo. Sandra, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que sua exposição foi perfeita. Eu não teria tido a capacidade de fazer essa síntese que você fez, abordando aspectos de constitucionalidade, de legalidade. Então, realmente concordo em tudo. Eu só faço uma ressalva, uma pequena ressalva, que não diz a respeito de nenhum comentário de legalidade ou de constitucionalidade, que eu acho que quando a gente fala do consumo, é importante que a gente tenha em vista que há o usuário que tem uma vida comum, normal, e que o uso das substâncias não altera em nada seu comportamento, sua vida social, seu trabalho e etc. E que, portanto, ele não precisa de nenhum tipo de intervenção do Estado. Ele tem sua vida normal, com o consumo de drogas, quais sejam lícitas ou ilícitas. E há aquele que produz dependência, né, que acaba virando dependente. Aí esse sim, ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento, e a gente deve, através ou de grupos sociais ou mesmo de políticas de saúde do Estado, oferecer alternativas para que ele seja tratado. É a única ressalva, né, que você fala da questão do tratamento, e eu concordo, a gente tem que trabalhar na perspectiva de tratar o dependente químico. Ele precisa de apoio, de ajuda, para poder sair da dependência, para poder superar a dependência, como é o dependente de álcool, né, que ele de fato tem dependência, ele precisa dessa assistência. É o único comentário, porque de resto eu assim, achei fantástica a sua abordagem. Passo agora a palavra ao professor Ricardo Antônio Lucas Camargo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, desde logo, vou agradecendo a todos, e eu vou cumprimentando a todas e todos, e agradecendo aqui ao Guilherme pela ideia de ter suscitado esse tema, justamente porque, na formulação das minhas considerações ao professor Rogério Rocco, eu gostaria de lembrar que, como bem disse a Sandra, não é a primeira vez que o Congresso resolve promover uma alteração constitucional reagindo a uma decisão do Supremo de que ele não gostou. E, às vezes, até no plano infraconstitucional, ele o faz. Vide o exemplo do marco temporal nas terras indígenas. Né? Quando o Supremo arredou o marco temporal, eles desenterraram um projeto de lei que o previa, o presidente da República vetou o marco temporal e eles derrubaram o veto. Né? Eu me recordo bem disto. E eu tenho plena concordância com a Sandra, no sentido de que não é nem pela situação tópica do artigo 5º, que em si já reforça o argumento, mas é principalmente porque a criação de tipos penais ou a abertura de uma determinação à criminalização é por si mesma já uma diminuição dos direitos individuais. E é exatamente por causa disto que ela vai brigar com o que está no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, né? A meu ver, claro. Mas vamos adiante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que o Congresso se preocupa demais em tocar a questão dos costumes, mas em escoimar os chamados entraves ambientais. E quem está falando isto é alguém que teve que sair da sua casa, teve que enfrentar 8 horas de viagem até o estado de Santa Catarina, justamente porque o seu bairro, o aprazível Menino Deus, não está habitável. Atualmente estão fazendo turismo por ali alguns jacarés, né? Literalmente. Pois bem, mas como eu estava a dizer, então, escoimando os tais ônus ambientais. Para eles, o meio ambiente é meramente o custo. Não tem nada a ver com viabilizar direitos individuais, dentre eles o que eles mesmos sabem que é o principal, que é o direito à vida. Você não tem como viver num lugar não habitável. Isto, diria, a Beth, que é da área de letras, conhece muito bem, o Guilherme, que também é da área,
Isso diria o nosso querido conselheiro Acácio, né? Mas parece que essas evidências não são tão evidentes assim. E, de outra parte, a própria questão do uso medicinal, até que ponto a interdição do cultivo da matéria-prima dessas substâncias não vai dialogar também, sem entrarmos no campo da teoria da conspiração, com o interesse das grandes empresas que exploram o setor de fármacos. Essa é uma questão que eu acho que precisa ser colocada também. E isso sem contar com outras tantas de falta de regulamentação do próprio texto constitucional. A Constituição prevê só 2 hipóteses de criminalização de pessoa jurídica. Uma já foi implementada, que é a dos crimes contra o meio ambiente. A outra ainda não foi implementada, que é a dos crimes contra a economia popular. Então, todas essas questões, na realidade, ficam, de uma certa forma, mascaradas pelo diálogo com as pessoas. Quando eu era criança, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque eu nasci em 64, então eu vivi o período todo da ditadura. Quando eu era criança, falava-se, olha, não comprem balas de todo mundo aqui, vende bala na porta da escola, porque essas balas têm entorpecentes. Era muito comum dizer-se isso. Então, para dialogar justamente com a pessoa que tem essa preocupação, que é uma preocupação procedente, não resta a menor dúvida, mas que, por outro lado, coloca todo este pessoal que explora esse mercado de substâncias ilícitas numa condição de auferir lucros estratosféricos que a Receita Federal não alcança. Então, são essas as pequenas considerações que eu teria a fazer. Então, pedindo ao professor Rogério que fizesse alguns comentários. Obrigado. Eu não esperava essa dinâmica, né? Porque eu vim para participar, como qualquer outro que está participando aqui dessa discussão, né? Acabou que, por ser o mais novo aqui que participa do programa, o nosso querido Guilherme me colocou aqui como o primeiro a falar, mas eu acho que a sua fala, professor Ricardo, ela dispensa comentários, né, da minha parte, porque eu acho que sua abordagem ela traz elementos que somam no que a gente está debatendo, né? Mas eu pego o gancho só da questão do aspecto econômico, né? De fato, quando a gente começa a perceber alguma possibilidade dessa substância entrar no circuito do uso medicinal, e é interessante uma questão, né? Porque a gente tem um movimento social que se constituiu a partir desses processos, que são as marchas da maconha, e que elas vêm ocorrendo, não sei precisar, mas talvez há uns 15 anos, pelo menos, e eu acompanhei algumas delas, e depois de vários anos sem frequentar nenhuma dessas marchas, eu tive uma delas aqui no Rio de Janeiro, e me impressionou me impressionaram dois fatores nesse processo. Um era a presença de famílias nessa marcha. Famílias com crianças, famílias com crianças em carrinhos de bebê, com crianças com vários tipos de enfermidades, com vários tipos de circunstâncias especiais, que começaram a participar exatamente porque se perceberam vítimas de um sistema que, há tempos atrás, mirava o jovem usuário de drogas e que frequentava processos políticos ou culturais de contracultura, de contestação dos sistemas políticos, ou mesmo se rebelando por qualquer circunstância, e pessoas que queriam apenas usar uma substância que se mostrava muito eficaz no tratamento de algumas enfermidades cruéis com pessoas das suas famílias. Então, muda o ambiente dessas marchas e muda depois o comportamento da própria polícia, porque pela primeira vez eu vi a polícia acompanhando a Marcha da Maconha no Rio de Janeiro para a segurança da manifestação, ao contrário de outras ocasiões em que a polícia entrava
com extrema agressividade para desfazer, para proibir aquele tipo de movimento. Então, ao mesmo tempo em que a sociedade vai se organizando, vai criando uma cultura de organização em torno dessa discussão e vai conquistando espaço efetivo, e aí as estruturas de Estado vão absorvendo esses novos entendimentos a partir da ciência, da pesquisa, a partir de experiências internacionais, vai admitindo que essa substância possui potencial para tratamento de diversas enfermidades, o capital logo vem e se apropria de todo o processo. E acaba acompanhando esse movimento de evolução do entendimento social e jurídico a respeito da matéria, porém vinculando esses entendimentos a formas de reprodução do capital. Ou seja, as pessoas hoje em qualquer lugar que desenvolve um pouco da ciência do cultivo e do processamento dessa substância, já conseguem produzir os óleos à base do canabidiol, ou mesmo até à base do THC. Então, não haveria a necessidade da indústria farmacêutica se apropriar desse processo, porque hoje pequenas produções, como algumas que foram efetivamente autorizadas pelo Supremo, como a gente tem um caso aqui no Rio de Janeiro, no município de Pati do Alferes, onde há uma produção legalizada, lá eles já dominam. Ali não é uma indústria farmacêutica, ali é uma família que se organizou, foi legitimado pelo Supremo a produzir, tem hoje centenas ou milhares de pés de cannabis, e tem lá o apoio de farmacêuticos que fazem o processamento dessa matéria. Então, não há necessidade da grande da indústria multinacional dos fármacos de entrar para garantir um produto de qualidade, absolutamente não há. Porém, é o que a gente encontra hoje, né, nesses pequenos avanços. Extraídas essas exceções, como esse caso de Patidoferes, que eles produzem, algumas associações que conseguiram se organizar e ter autorização para fazer a produção da planta e o processamento dela para o óleo, hoje o acesso a esses medicamentos está regrado pelo capital internacional, porque as pessoas não têm a, a opção, se não por medidas judiciais, de fazer a sua própria produção ou de se alimentar, caso não sejam associadas a esses grupos que conseguiram se alimentar desse fornecimento. Aí tem que se submeter à importação de produtos. E aí, às vezes, a gente vê matérias jornalísticas apontando como se fossem grandes evoluções, que eu considero que não são, porque elas se tornam mais caras e passam a produzir as patentes em torno dessas descobertas, o canabidiol sintético. Então, a televisão traz, olha, a indústria farmacêutica está desenvolvendo um canabidiol que dispensa a produção da cannabis. E as pessoas, às vezes, olham isso, né, convencidas pelo teor positivista que a matéria mostra, de que isso, de fato, seja uma boa solução. Olha, não precisa mais plantar maconha para ter esse remédio. Então, nós temos como livrar a sociedade desse mal e aproveitar essa vertente positiva, porque, olha, a indústria farmacêutica agora produz canabidiol de forma sintética. E aí é só mais uma fórmula para se apropriar de um ganho, de um avanço social e enriquecer com suas patentes em torno dessa matéria. Então, só faço esse comentário em torno da sua fala, professor. Eu estava só pensando que eu me sinto um pouco na novilíngua do George Orwell, né? Aqui os cidadãos passam a ter o direito de serem punidos, as qualidades de uma planta passam a ser substituídas pela produção sintética, que vai gerar uma série de problemas e ser muito mais caro. É aquela ideia de dizer o contrário junto, sei lá, são dois opostos ao mesmo tempo, como se aquilo fosse um grande ganho. Sabe? Passo para o Rui, sim, porque era só isso que me ocorreu. Passo agora a palavra ao amigo Rui Guimarães Viana. Rui, está com a palavra, Rui Viana. Eu talvez, afortunadamente, fiquei por último, né? E pude aqui receber todo esse caudal de informação. Agradeço aí a oportunidade, não só ao Guilherme e à Beth, mas a quem participou junto aqui. E, assim,
pouco resta para ser dito, né, sobre essa questão, a não ser, talvez, para mim, enfatizar mais o lado político dessa questão, né, da gente estar vivendo esse embate da extrema-direita contra a democracia, né, é uma coisa assim que a gente não consegue nem acreditar que, depois de tudo que a gente passou, o Ricardo falou que ele nasceu em 64, eu nasci um pouco antes, vivi tudo isso também, e assim, em 64 eu já tinha até alguma consciência do que estava acontecendo. O Guilherme, que me conhece um pouco mais, sabe que o meu pai teve envolvimento político, foi exilado político, teve que sair do Brasil quando eu tinha 9 anos, e eu vivi a ditadura da pior forma possível, porque ela atingiu diretamente a nossa família. E eu jamais acreditei que, após os movimentos democráticos, uma constituinte feita de forma legítima, e caramba, a gente ia ter que passar por tudo isso outra vez. E passamos por um golpe de Estado branco, a eleição de um troglodita eleito e eleito de forma limpa e clara, e agora nós estamos vivendo as consequências de tudo isso. Uma chantagem do Congresso, através do presidente do Senado, que está em briga aberta com o Judiciário, não só com o Supremo, mas com o Judiciário, como a Sandra mesmo destacou, e o Ricardo também, em questões constitucionais e em questões infraconstitucionais. Nós estamos vivendo um embate que é absolutamente descabido e intolerável, né? A harmonia entre os poderes hoje é uma miragem no meio do deserto. E isso está refletindo da forma mais absurda numa questão que nada teria a ver com isso, que é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança social, é uma questão médica e de outras áreas que estão sendo absolutamente ignoradas. Então, é isso que nós estamos tendo que atravessar hoje, após tudo que a gente já fez, e estamos vendo tudo andar para trás de novo. Essas considerações eu faço com dor no coração de alguém que já consumiu droga e não teve nenhum problema com isso. E, assim, vejo essa questão como uma hipocrisia. Isso é o mais terrível de tudo. Então, a gente fica só pensando que ainda nós teremos que encarar de retrocesso, não só na questão das drogas, e quando eu me refiro aqui a drogas, eu não vou ficar só na maconha. A própria PEC fala em entorpecentes e afins. Então, ainda terá que se definir quais são as drogas. Ainda tem mais essa. E uma consideração final, entre aquelas categorias que o Guilherme listou como consumidores de cocaína, faltou a dos publicitários, né, Guilherme? Que são renomados, conhecidos cheiradores de pó. Enfim, é isso. Eu acho, assim, eu tenho uma tendência mais à informalidade para tratar do assunto, porque isso é um assunto que diz muito respeito a qualquer um de nós e está muito mais próximo a qualquer um de nós do que a gente imagina. Obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Rui. Sandra, eu gostaria de fazer um comentário, só antes da gente prosseguir. Será que, ao penalizar os usuários como se fossem traficantes, o foco não está exatamente nesse grupo, os pequenos traficantes? Então, coloca a culpa em todos eles. Esses pequenos traficantes existem porque existem consumidores.
Então, eles são mutuamente culpados. Agora, os grandes, esses não tem como chegar a eles, porque eles não vão estar andando com sei lá que quantidade no bolso, coisa do tipo. Eles Sim, vão estar em outra esfera. Então, não sei se não é para poupar justamente alguns grandes. Não, e agora. Eles normalmente andam ou em helicópteros ou em aviões. Então é um pouquinho mais complicado, né? A Beth me fez lembrar agora do artigo recente que eu aceitei escrever sobre como é empresas que praticam crimes contra o meio ambiente. Me obrigou, então, a, obviamente, fazer uma pesquisa, etc. e tal. E eis que eu descubro, e eu não sabia, e acho que talvez vocês também não, que houve uma fuga de um presídio em Rondônia, de pessoas que integravam, não sei se o primeiro comando da capital de São Paulo ou do Comando Vermelho do Rio. Essas pessoas foram se esconder nas minerações ilegais da Amazônia e ali descobriram que aquilo também podia ser uma excelente fonte de renda. E agora, pouco tempo atrás, apreendeu-se, como também as madeireiras ilegais, né? Apreendeu-se um caminhão com madeiras ilegais e no meio das madeiras ilegais pacotes de cocaína. Então, você vê que realmente, você me lembrou disso agora, porque eu fui pesquisar se isso era verdade, e é. Então, veja, né, que o céu é o limite, né? O céu é o limite. E é claro que eu não acredito que, se você descriminalizar o usuário para uso pessoal, para uso próprio de maconha, isso vai causar qualquer tipo de prejuízo para o Estado. Mas deve causar prejuízo para os traficantes, sem dúvida nenhuma, porque eles não venderão mais para essas pessoas que são realmente os seus grandes consumidores, não é? E para os quais eles vendem erva batizada, vendem tudo aquilo até que o Guilherme falou, né? Então, na verdade, aí eu também concordo com o que falou o Ricardo, com o Rui também, que pode ter mais coisa nessa história do que a gente está imaginando nesse momento. Muito bem, Sandra. Eu também penso a mesma coisa. Eu fico tentando imaginar qual é o motivo político, econômico que levaria esse pessoal a brigar com tanta ênfase, tanta veemência, né, pela criminalização desse consumo, e principalmente porque o STF estava tratando de pequeno, porte de quantidades pequenas de maconha. Eu só vejo realmente esse motivo que a Sandra está contando. Isso daqui vai prejudicar os grandes narcotraficantes. Concorrência. Eu acho que o ponto fundamental aí é concorrência, eliminar a concorrência. É. Indo na contramão, inclusive, da meca da extrema-direita, que é os Estados Unidos, que está correndo rapidamente para a liberação da maconha para uso recreativo e tal, e encampando a produção, o que é o mais importante, porque é um negócio de bilhões, mano. Tem uma questão aqui que eu não sei se alguém entre os que estão presentes poderia dar alguma luz, que é a Igreja do Daime, que conseguiu levar a questão do consumo do vegetal como artefato, item de uma religião e promover sua proteção pela via da religião. O daime não é utilizado como droga, ele é um mecanismo da própria religião. Então, vocês acham que seria possível seguir esse caminho? Porque as igrejas têm tantos mecanismos de proteção, a gente nem pagaria imposto. Olha, do jeito que as coisas estão tão torcidas, né? E o que eu estava falando da novilíngua, realmente, talvez o caminho seja esse, né? Além de sermos poupados de imposto de renda, pode contribuir para uma legalização no sentido religioso. Eu acho interessante, Guilherme, essa questão que você levanta, porque, de fato, ela tem, a meu ver, dois vieses. Quando a gente pega leituras mais antigas, até de pessoas da área da medicina, do final do século passado, ou mesmo no início final do século XIX, ou início do século XX, eles, quando falam da maconha, dos efeitos da maconha, vários deles associam de forma negativa a religiões de origem africana. Então,
Nesse caso, ela era vista como uma ameaça em razão da visão escravocrata do negro como vagabundo, como rebelde, da ameaça da capoeira, a criminalização da capoeira durante um tempo. Uma das primeiras, se não a primeira legislação que fala de maconha, ela é da Câmara Municipal do Rio, que reprimia, eles chamavam de pito do pango, né, a norma citava expressamente o pito do pango, e punia com chibatadas. Fazia referência à prisão de negros. Ela se referia expressamente a negros. Então, nesse caso, a gente vê a associação a uma religião, mas toda a repressão que se tinha sobre as culturas afrodescendentes, elas trazem a repressão e justificam a repressão à maconha. Criam mesmo as culturas de que a maconha é a droga do vagabundo, quem fuma maconha não trabalha, que é uma cultura que vem lá de trás, e eu ouvi a minha mãe falar isso, tanto quanto eu ouvi a minha mãe falar, desde criança, que misturar leite com manga matava, que não podia misturar essas duas substâncias. E eu demorei muito tempo para aprender na leitura, depois de um livro sobre a cultura negra, de que essa ideia da mistura do leite com manga vem da mesma lógica da associação da maconha com a vagabundagem, porque era uma forma de justificar a repressão que se fazia quando os negros roubavam leite da produção, porque eles não podiam acessar o leite, que era um produto mais caro, mas que eles comiam manga e não podiam. Então, quando flagravam algum negro roubando leite, eles matavam e falavam, morreu porque misturou manga com leite. E aí a gente reproduz essa cultura. Eu me lembro, eu já com meus 20 e tantos anos, numa lanchonete, vendo um cara pedir manga com leite, e eu fiquei ali assustado, e depois fiquei olhando na hora que ele saiu, para saber se seria uma coisa imediata ou se ele ia morrer depois que virasse a esquina, e tentando entender como é que o cara pede manga com leite. Então a gente reproduz algumas dessas culturas, e ela vem associada à questão religiosa. Agora, no caso do Santo Daime, eu acompanhei um advogado que foi presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes no Rio de Janeiro, há décadas atrás, que é o Domingos Bernardo Giaulize Sá. Ele morreu deve ter uns 2, 3 anos, e ele foi a pessoa que aprendi muito sobre a questão das drogas. E ele era um civilista, mas ele presidiu aqui o Conselho, ele foi também do Conselho Federal, e ele era um adepto do Santo Daime. Então, quando começou a se discutir a possibilidade de criminalizar o consumo do ayahuasca, ele foi quem presidiu uma comissão dentro do Conselho Federal de Entorpecentes para fazer a investigação da cultura e justificá-la, né, a partir dos seus hábitos religiosos, mas a gente vê também que, de certa forma, havia já grupos sociais que estavam dentro que a gente pode chamar de uma elite brasileira, associados a esses hábitos. Então, foi uma religião que foi aceita, foram hábitos religiosos que foram aceitos pela sociedade, porque já habituados com grupos sociais que eram respeitados, diferente da maconha, que é associada a hábitos religiosos afrodescendentes e, portanto, dignos de sofrerem as repressões que o Estado brasileiro promoveu durante séculos às culturas negras. O primeiro contato que eu tive com droga foi pela literatura. Foi lendo o Aldous Huxley, Portas da Percepção e Céu e Inferno, que eu comecei a ter curiosidade com isso daqui. O que era isso de mescalina, psilocibina? Então, havia uma aproximação da minha geração com as drogas, se deu muito no sentido de exploração de novos limites para a cabeça, de novos limites de percepção. A coisa vai mudando com o tempo. Hoje, o uso das drogas é preponderantemente para diversão imediata, em festas e agitação. Não é mais aquela mesma coisa de exploração da mente, né? E nesse aspecto, eu acho que tinha muito mais aproximação com a ideia de religiosidade. Quando você leu o Davi Copenau, A Queda do Céu, você viu até que ponto vai, né, a lógica, novas formas de visão do mundo, né, a partir do uso lá das... Castanheda também, né, Guilherme? Castanheda. São posturas diferentes que você encontra. Então, sem ignorar que essa questão da repressão, principalmente dos afrodescendentes, né, dos descendentes dos antigos escravizados. E isso está ligado diretamente a esse fenômeno que o Rogério chamou a atenção,
está ligado diretamente a esse fenômeno neopentecostal que a gente está vivendo também. Essa perseguição a religiões afro, caramba, É, e que acaba, de qualquer forma, associado ao consumo de drogas, tem a ver com essa avalanche neopentecostal, né? bom, vamos passar uma última rodada aqui antes de encerrar. Começar com a Sandra. Sandra, Até pedi para ser a primeira, porque eu preciso dar remédio para minha cachorrinha que está doente e ela toma remédio às 5 da tarde. E então, Mas é a base de canabidiol ou não, Sandra? não, infelizmente, não é. Talvez ela estivesse melhor se fosse. Ela é cardiopata e ela está muito velhinha, então ela está tendo outros problemas em decorrência dessa cardiopatia, está uma coisa bem complicada. Não, eu achei muito, muito rica essa palestra, enfim, essa discussão que nós tivemos, né, que começou com a PEC 45 e conseguiu chegar tão longe, né, e chegar, inclusive, a explicações que, enfim, cada um de nós agregou e que não tinha pensado antes, eu imagino, né? E, então, é muito bom quando a gente consegue realizar um podcast que chega a resultados assim tão diferenciados daqueles que a gente imaginava, pelo menos no início. Eu só lembrei, não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem, que quando saiu a lei de drogas, em 2006, como na lei de drogas os usuários dessas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, etc., eram apenados com serviços à comunidade, com advertência, com programas educativos, etc., uma parte da doutrina entendeu que eles não seriam, os usuários, não seriam mais considerados criminosos, não estariam mais praticando crime, né? E houve um recurso extraordinário de número 430-105, oriundo do Rio de Janeiro, e nesse recurso extraordinário, perdão, o Supremo decidiu que a conduta de ter drogas para consumo pessoal era considerada crime e o que teria havido seria apenas uma despenalização, no sentido, né, de pena de privativa de liberdade, ou seja, que o usuário de drogas para consumo pessoal, se fosse condenado, ele teria todos os efeitos criminais da condenação, mas não teria que cumprir pena de prisão. A PEC, que o nosso Congresso nos brinda nesse momento, com a qual o nosso Congresso nos brinda, tira isso, né? Porque realmente coloca no mesmo patamar aquela pessoa que usou um baseado para consumo próprio, que aquele grande traficante de drogas parlamentar de Santa Catarina. Eles são tratados da mesma maneira, são colocados no mesmo patamar, vão para as mesmas prisões que são escolas de criminosos, não é? E a gente sabe disso. E se ele for pobre, então vai ser bem pior, porque se ele não for pobre, certamente ele também não vai ser condenado. Mas até porque é assim que funcionam, infelizmente, as coisas no Brasil, né? Infelizmente, é assim que funciona. Mas se ele for uma pessoa de poucos recursos, com certeza ele sairá da prisão muito pior do que ele entrou. Muito obrigada pela oportunidade de ter participado desse debate tão rico. Obrigada, Guilherme. obrigado, Sandra. Vou passar agora para o Ricardo. Ricardo, por favor. Bom, mais uma vez agradecendo, né? Eu devo dizer o seguinte, foi muito rica realmente a exposição também. Os aportes foram sobre temas que realmente eu nem imaginava que poderiam ter aflorado com relação à matéria, mas o que eu também gostaria de chamar a atenção é precisamente isso. Muitas vezes as pessoas, quando falam na necessidade de reprimir o tráfico e tal, e tem que reprimir mesmo, né, afinal de contas, é uma conduta que sujeita demais as pessoas que têm dependência em relação a substâncias e tudo mais, mas pelo que nós conhecemos da realidade prisional brasileira, raramente nós temos condenados atrás das grades em razão de crimes de trânsito. Normalmente o que nós temos são suspeitos atrás das grades.
Normalmente são indivíduos que integram justamente aqueles famosos 3 P's do direito, né? Pobre, preto, prostituta, e são simplesmente esquecidos enquanto o processo espera a sentença de primeiro grau, que pode até acabar sendo absolutória, mas que não vai repor absolutamente nada do que o sujeito passou na prisão. E nós temos certeza absoluta de que, como bem disse a Sandra, ele vai sair muito mais perigoso do que quando ele entrou. Às vezes ele nem entrou perigoso, mas vai sair dali perigoso. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muito presente cada vez que alguém põe a boca no megafone e começa a berrar por mais punição. E, normalmente, aquele que berra por mais punição é quem talvez seja um companheiro do Al Capone e do Lucky Luciano. Então, é bem isso que nós teríamos a dizer aqui em despedida. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Ricardo falando de Santa Catarina, né? Passo agora para o Rui, para as suas palavras finais. Rapidamente em cima disso aí que o Ricardo falou, que é uma questão também que a gente pouco abordou aqui, né? A questão dos reflexos sociais em termos prisionais e de punição. Eu lembro de um vídeo que eu assisti há pouco tempo, que chama-se o Jornal Antijurídico do Justificando, em que o apresentador revelava, através de dados do sistema prisional brasileiro, que quase 60% dos presos do sistema prisional brasileiro não tinham trânsito em julgado das suas condenações. Aguardavam ainda qualquer tipo de recurso, ou mesmo, como disse o Ricardo, a sentença de primeira instância. Prisões de mais de 4, 5 anos de pessoas que ainda não tinham sido sequer condenadas. Então, esse retrocesso na matéria vai ter um reflexo assim, completamente devastador, né? É uma coisa que tem que ser muito consideração. E na questão aí da motivação, né, desse tipo de iniciativa legislativa, tal, eu não tenho dúvida, como eu falei para o Guilherme agora, é a eliminação da concorrência. Isso aí a gente que não quer abrir o mercado e manter o seu clube privê ali, aproveitando as suas benesses. É isso, gente. Eu acho que foi sensacional participar desse painel. Um abraço para todos. Obrigado, Rui. Passo agora para o Rogério Rocco. Guilherme, demais colegas, eu também agradeço essa oportunidade. Acho que, sem dúvida, a gente sai sabendo mais, conhecendo mais, refletindo mais. Eu acho que o grande barato é a discussão, é o debate, é a troca de ideias, porque a gente só tem a aprender com isso. Eu acho que nessa linha final, né, do que se vem falando, né, a gente não vê, eu não me lembro, né, de ter visto nenhum sujeito assim muito bem sucedido preso por tráfico de drogas. A gente vê as suspeitas, né? Eu me lembro que aí o caso dele é recente, né? Mas eu me lembro, trago aqui a lembrança, o caso da família Perrella, né? O Cláudio Perrella, que era deputado estadual, o Zezé Perrella, que era senador, presidente do Cruzeiro, e que tiveram no helicóptero de sua empresa a apreensão de 450 quilos de cocaína, que um pouco antes de ser apreendido tinha pousado para abastecer na propriedade da família do Oeste Neves. E então também não tem notícias, né, de que algum deles tenha sido preso, porque sempre recai, né, no piloto do helicóptero, no motorista do caminhão, né, que eles são pessoas de família, mas como controlar os seus funcionários, né? E se o piloto do helicóptero botou 450 quilos de cocaína e por acaso foi abastecer combustível na fazenda do Oeste Neves, né, indevidamente comprometendo um senador da República, um outro senador da República. Então, é o piloto do avião, é o motorista do caminhão que acabam sendo condenados, né, enquanto que os grandes responsáveis nunca aparecem. Então, isso deixa claro, né, esse encaminhamento final, né, de que há um controle de mercado, né, que o legislador está lá bem representado, o traficante está lá bem representado para se manter na condição de detentor desse monopólio, e que, a meu ver, né, o caminho
para a gente ter uma boa política de drogas é a legalização, não é nem a despenalização, não é a descriminalização. Eu acho que esses dois são caminhos importantes, que não podem ser menosprezados, mas, a meu ver, o melhor caminho é a legalização da produção, do processamento, do comércio, do consumo, e porque com a legalização a gente tem condições de ter maior controle, porque hoje é tudo liberado. Se a gente quiser cheirar um pó, a gente encontra. Se quiser fumar um baseado, a gente encontra. Se quiser tomar um ácido, a gente encontra. Tudo sem qualquer tipo de controle de procedência, de qualidade. E essa falta de controle, ela é exatamente o maior risco para a saúde do usuário, do cidadão. Então, a partir do momento que se legaliza, se tem controle de qualidade, se tem vários tipos de controle que hoje não existem, absolutamente não existem. E eu acho que, de fato, é um caminho que tem bons resultados já apontados, porque para fechar, né, que o raciocínio eu trago à memória, somos todos já com algumas décadas de vivência, então a gente passou pelo ápice do tabaco, né? A gente, há 30, 40 anos atrás, tinha marcas de cigarro que a pessoa podia até não fumar, mas ela tinha uma marca de cigarro que era a cara dela, né? Cada um de nós tinha uma marca de cigarro que era a nossa cara. O Marlboro, aquela coisa do cowboy, né? Aquela coisa mais rústica. O Free, que era a galera mais alternativa. O Minister, aquela coisa mais popular, enfim, vários tipos de marcas com vários tipos de propaganda, mas o certo é que para cada personalidade havia um tipo e uma marca de cigarro, e todo mundo fumava, e é assustador, né, hoje, a gente imaginar que no passado a gente fumava dentro do avião, dentro do ônibus, dentro de casa, e as crianças ali, os pais fumando enlouquecidamente, né, e que nada disso parecia ruim, pelo contrário, era tudo muito elegante, muito sofisticado. E não precisou de lei penal, nem de polícia metendo a porrada no fumante, para que a sociedade, ela, por conta própria, estabelecesse os modos de controle. E hoje, então, nós temos muito menos fumantes, percentualmente, do que a gente tinha décadas atrás, e os fumantes são extremamente envergonhados, porque há um controle social efetivo que os diversos grupos sociais exercem. Quando alguém acende um cigarro, já não se acende mais em locais fechados, porque aí realmente a reação ela é imediata, mas mesmo em lugares abertos, né? Você está num grupo social, você acende um cigarro, logo a maioria olha e fala: que é isso, você fumando? Que absurdo, eu sou obrigado a sentir o cheiro. Não está num lugar aberto, sim, mas não tem nada a ver fumar. Ou seja, o controle social ele tem eficácia e, a meu ver, o cigarro é a maior prova disso, porque ele continua lícito, continua comercializável, mas se proibiu a propaganda, e quem quer comprar, compra, desde que seja maior de idade, mesmo assim até menores de idade têm acesso, mas tem um controle social efetivo. Portanto, a meu ver, o caminho seria esse, mas infelizmente, como todos aqui concordamos, esse avanço da extrema-direita, de fato, consegue reproduzir receios e medos de monstros que não existem, mas que conseguem habitar as mentalidades dos mais fracos, especialmente aqueles vinculados a esse grande movimento neopentecostal que ameaça todas as formas de liberdade no Brasil. Obrigado, então, a todos e até o próximo. Obrigado, Rogério. Passo agora a palavra à professora Elizabeth Harcourt de la Taille, por favor. Gostaria de agradecer a todos também, a todos e todas. Foi uma tarde de muito aprendizado, de muita abertura do tema. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada a todos. Muito obrigado, Beth. Então, agradeço pela gentileza da participação de todas e todos. Brevemente a gente vai editar aqui esse bate-papo aqui para disponibilizar no podcast Narrativas do Antropoceno, tá bom, gente? Muito obrigado. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.